Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com a doutora Ana Coelho, psicóloga clínica. Bem-vinda. Obrigada. O tema é o outro lado do Natal. É um tema bem atual. Estamos a poucos dias do Natal, mas vamos falar do outro lado. Porque, por vezes, atrás de uma, digamos, cortina de consumismo, existem coisas que passam um pouco ao lado das pessoas. Sim, sem dúvida. Obrigada, Francisco. Realmente, nesta altura, nós falamos muito da magia do Natal, não é? E da felicidade que, se calhar, esta época acarreta, não é? E, portanto, acho que é importante nós normalizarmos um bocadinho que não tem de ser assim para toda a gente, não é? E, efetivamente, não o é. É verdade que efetivamente nós temos aqui uma sensação, se calhar, de felicidade maior nesta altura, mas para muita gente isto não acontece, não é? Ou porque se calhar temos algumas famílias disfuncionais, não é? E, portanto, quando chega esta altura, acabamos sempre por nos lembrar, porque eu vou ter de estar com esta pessoa, vou ter de falar sobre isto, ou vou ter de falar sobre alguma coisa que me incomoda, e não tem de ser assim, não é? Portanto, esta questão, por exemplo, das famílias, é importante, nesta altura, nós também, por exemplo, conseguirmos trabalhar a nossa assertividade, a comunicação, não é? E, portanto, eu conseguir saber que se eu não quero falar sobre determinado assunto, eu não tenho de o fazer só para agradar a outra pessoa, não é? Portanto, isto vai acontecendo muito nas famílias disfuncionais, não é? Claro que há sempre, mesmo nas famílias que não são disfuncionais, não é? Acaba por acontecer um bocadinho isto também, não é? Há sempre aquela pessoa que puxa determinado assunto, não é? Que às vezes nos pode incomodar. Então, trabalhar a assertividade nesta altura também é importante, e a comunicação, não é? De uma forma assertiva, acho que pode ser efetivamente importante para nós também colocarmos a nossa posição e defendermos a nossa perspectiva. Claro que também nesta altura é uma altura em que nós se calhar nos lembramos mais, por exemplo, dos nossos entes queridos que já não estão entre nós, não é? E, portanto, é normal isto acontecer, não é? E, portanto, acaba por acontecer porque é um momento em que muitas vezes nós estamos, lá está, reunidos com a família, em que acabamos por perceber que, por exemplo, determinada pessoa se sentava naquele lugar, ocupava aquela cadeira, não é? E, portanto, se calhar é importante nós também fazermos aqui um exercício, não é? E se calhar deixo aqui também esta sugestão de... É normal nós, efetivamente, nos sentirmos mais tristes, mais deprimidos, se calhar em determinadas alturas nesta fase, não é? Mas, por exemplo, quando estamos à mesa, recordarmos os nossos entes queridos, não é? De uma forma positiva, de uma forma saudável, se calhar até ir recuando um bocadinho ao passado e lembrar as memórias que nós tivemos, não é? Com aquela pessoa. E evitar falar nisso não é uma solução. Eu costumo dizer, não é? Que pode depender de pessoa para pessoa, não é? Que há pessoas que efetivamente acabam por conseguir falar da situação, não é? Há pessoas que também não conseguem, não é? E, portanto, acho que é importante respeitarmos depois a posição de cada pessoa, mas acho que é efetivamente importante, não é? Encararmos esta situação de uma forma positiva, por exemplo, até relembrar algumas tradições, não é? Que nós fazíamos e que se calhar em algum momento até podemos ter deixado de fazer porque aquela pessoa deixou de estar presente, não é? Portanto, vamos se calhar até relembrar essas tradições, voltar, não é? É isso, e portanto acho que efetivamente é importante e super importante nós nos permitirmos sentir
as nossas emoções, não é? Portanto, se eu me estou a sentir triste, se eu tenho saudade daquela pessoa, vamos permitir que isso também aconteça, não é? E vamos, efetivamente, celebrar o Natal, celebrar essas pessoas também que já não estão connosco. Acho que é aqui uma parte bastante importante do Natal. No contexto atual em que existem muitas dificuldades financeiras de vária ordem, como é que podemos lidar com isso? E com as pessoas que passam por essas dificuldades? Sim, realmente nesta fase em que nós nos encontramos, não é? Acho que há aqui realmente bastantes dificuldades, não é? E nós vamos percebendo muito isso em contexto clínico, não é? Portanto, há muitas famílias que não têm tantas possibilidades de nos procurar, não é? De procurar os nossos serviços, e sentimos que realmente nesta fase, com esta azáfama toda de eu ter de comprar, eu ter de fazer para cumprir aqui um bocadinho aquilo que a sociedade nos incute, acho que é importante as pessoas se lembrarem que nós não temos de fazer as coisas só porque deve ser assim. Se eu não tenho possibilidade para, então eu tenho de, ok, não pode ser, vamos fazer se calhar de outra forma. E portanto, muitas vezes, não é, esta questão dos bens materiais, principalmente, não é, que acaba por ser um mote muito grande nesta fase, se calhar às vezes é mais importante nós falarmos com a pessoa, haver um gesto, não é? Um carinho, por exemplo, um abraço. Às vezes acho que é mais importante nós termos esta sensibilidade do que termos de oferecer, por exemplo, algo físico, não é? Alguma coisa que nos acarreta aqui mais uma dificuldade acrescida, não é? Claro que a situação, por exemplo, de ok, tenho uma dificuldade financeira, custa-me e é difícil para mim, por exemplo, pôr comida na mesa, por exemplo, não é? Porque efetivamente nós temos muito esta realidade. Vamos procurar ajuda, não é? Portanto, nós temos também agora, recentemente, no Instituto de Desenvolvimento, estamos a angariar fundos também para algumas famílias que são carenciadas, não é? Portanto, e às vezes acho que isto vale mais do que muita outra coisa, não é? E esperamos que este pequeno espaço no serviço público tenha ajudado essas mesmas pessoas a lidarem com o Natal de uma forma muito mais positiva. Claro que sim. Muito obrigado, doutora Ana Coelho. Obrigada. Foi mais um serviço público RCP. Voltamos a conversar dentro de 15 dias. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.